Bom, isso daqui é a minha experiência 2, né? A parte teórica, simulada. Eu sou o João Pedro, matrícula 231011542. E nesse trabalho eu vou fazer algumas simulações de alguns tipos de capacitores utilizando o software Ansoft Maxwell V14. E vou também fazer alguns cálculos teóricos aqui de capacitância e trazer mais algumas informações teóricas. Ok, fazer agora o capacitor plano. Já vou alterar o nome aqui do arquivo. Beleza. Colocar Maxwell 3D. Ok. Agora colocar tipo de solução, Electrostatic. Ok, agora é fazer, né? Tá, então vou colocar aqui um retângulo, com dimensões aqui aleatórias para eu configurar com mais detalhes. Tá, tá certo. Então, de acordo aqui com a instrução, né, eu sou do grupo D de dado, então eu tenho que utilizar x como 1,5 milímetros. Então, eu já calculei aqui separado aqui as dimensões certinho, levando em consideração o que o, a instrução do documento propõe. Então, vou colocar aqui tamanho no eixo X é de 12 milímetros, tamanho no eixo Y é de 18 milímetros e a altura, né, a espessura que vai ser de 0,45 milímetros. Ok? Tá aí, essa aqui vai ser a primeira plaquinha do capacitor. O material que ele pede aqui é o cobre, então já vou atribuir aqui material, tá, cobre, ok. Cobre, cor, eu vou colocar alaranjado e vou dar uma certa transparência. Ok, tá legal. Agora, o modelo de capacitor ele precisa ter alguns orifícios nele, né? Então, para isso eu vou utilizar mais retângulo para fazer ele, né? Tá, e agora eu vou dar as dimensões dele, né? Ele precisa ter dimensão no eixo X de 8,4 milímetros. No eixo Y ele precisa ter 3,6 milímetros. E de espessura precisa ser a mesma da placa, né? 0,45. Tá, agora as posições, no caso a posição desse retângulo para poder fazer o corte, né? Com o subtract. Ele precisa estar posicionado em X, ele precisa estar posicionado em 1,8 milímetros e em Y também. Tá, certo. Então, é desse jeitinho aí. Eu já vou, antes de fazer o subtract, eu já vou copiar essa caixinha, Ctrl C, para depois replicar aqui e fazer os outros dois orifícios, né? Então agora já dá para fazer aqui o subtract. Ok. E aqui eu já vou dar o Ctrl V. Beleza. Ctrl V, a caixinha já está aí agora, fica mais fácil, só preciso alterar a posição, né, em Y, né? Então tava 1,8, aí eu preciso andar mais 3,6 mais 1,8, preciso, ele vai para 7,2 a posição dele em Y. Vai ficar posicionado bem assim. E aí já dá para fazer o subtract novamente.
Vou fazer o Ctrl V novamente e vou alterar a posição mais uma vez para fazer o terceiro e último orifício dessa placa inferior, né? Estou fazendo de baixo para cima. Ok. Alterando apenas a posição em Y, ele vai ter que ir para a posição 12,6 milímetros. Beleza, já vou fazer aqui o subtract. Certo. Tá, tá aí o material, já é cobre, já está definido. Eu só vou renomear essa placa, né? Vai ser a placa B, né? Ela é a placa inferior. E aí, para poder fazer a identificação do projeto, né, do capacitor, para personalizar, eu vou colocar as minhas iniciais, é, com o número da minha, o final, os últimos dois dígitos da minha matrícula, né? Certo. Como não, eu tentei colocar aqui essa identificação no próprio capacitor, mas ele causava algumas interferências na simulação. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de é, evitar a plágio, né, e personalizar o meu projeto. Certo. Agora, para fazer como se fosse um sanduíche, fazer o de elétrico. Para fazer o de elétrico, eu vou fazer mais um retângulo. Só tentar alterar aqui. Ok. Fazer mais um retângulo. Vou dar as dimensões aqui para ele. Em X ele tem que ter 12, 18 e a altura tem que ser, a espessura, no caso do dielétrico, né? Tem que ser de 0,15 milímetros, né? Ok. Aí já vou alterar o nome aqui, vou colocar dielétrico. E o material, né? Como eu sou do grupo dele, o material precisa ser essa alumina 92. Então vou colocar aqui, alumina 92. Beleza. Vou colocar uma cor diferente, vou colocar, deixa eu ver aqui. Pode ser essa cor aqui. E vou dar uma transparência aqui. Beleza, tá aí. Essa cor aqui não ficou legal não, pera aí. Vou alterar isso aqui. Vou colocar uma cor mais clara. Melhorou. Ok. Só tá faltando eu alterar uma coisinha aqui, quase que passa despercebido. A altura tem que ser a espessura da placa inferior, né? Senão ele vai ficar por baixo. Prontinho. Agora o dielétrico tá certinho por cima da placa, né? E agora, por fim, fazer a última placa. Fazer com mais um retângulo. Agora vou dar as dimensões. 12 no X, 18 no Y. A altura tem que ser de 0,45. 0,45. E a posição tem que mudar também, né? 0,45 mais 0,15 do dielétrico. Então ele tem que ser 0,60. Beleza. Já vou atribuir aqui o material cobre e vou alterar também o nome para placa A e colocar a minha personalização aqui. JP45, cor laranja, transparência aqui, né? Ok. E agora precisar fazer o, o subtract, né, dos orifícios da parte de cima. Como eu já tinha feito aquele,
aquela caixinha lá embaixo, eu vou aproveitar ela, já usei o Ctrl V aqui, só vou posicionar ela mais para cima para poder fazer na altura que eu preciso. Então ele tem que estar na altura 0,6 de dimensões, 8,4 no X, 3,6 no Y, 0,45 de altura. Nesse caso, ela vai ter que estar exatamente isso. Ok, já passou para cima, já está ali em cima. Já dá para fazer o subtract, né? Placa A, ok, beleza, foi o primeiro. Vou utilizar, tive uma ideia melhor. Vou copiar essa caixa aqui para poder utilizar ela, né? Para fazer os cortes, vai ficar mais fácil. Beleza. Agora eu dou um Ctrl V e agora eu só modifico aqui a posição em Y, né? Ok, só modificar a posição em Y, ela tem que estar na posição 7,2 em Y. Beleza. E já vou fazer mais um subtract. E agora só tem mais uma última. Também modificar aqui só apenas a posição em Y. Essa tem que estar na posição 12,6 milímetros. E fazer o último subtract. É, ok, beleza. Ok, tá montado o capacitor. Ok, retomando aqui. Certo, o capacitor está montado, né, com o dielétrico. E agora colocar uma caixa externa ao capacitor para fazer a simulação e já colocar a voltagem, né, nas placas. Ok, beleza. Deixa eu só conferir a voltagem das placas. Placa A, que é a placa de cima, 8 volts, e placa B, que é a inferior, 1 volt. Aqui eu já estou na placa B, então vou colocar 1 volt. Na placa A eu coloco 8 volts. Beleza. Vou colocar aqui parâmetro, matriz. Ok. Por fim, só colocar uma solution setup, vai ficar isso aí mesmo. Colocar agora os planos para poder fazer as simulações, né? Utilizar o plano XY, colocar aqui campo, né? Beleza. E agora colocar os vetores. Certo. Então, ok, tudo certinho. Vamos calcular. Demorando um pouco.
Beleza. Aqui já dá para verificar o campo e aqui embaixo os vetores, né? Então fazer uma simulaçãozinha, uma animação, né? Ok, tá aí o capacitor simulado, dá para ver o efeito do campo e dá para visualizar que quando ele passa aqui pelo dielétrico, né, na altura aqui do dielétrico, os vetores todos apontam para baixo, né? Tá aí a simulação do capacitor plano. Agora pegar o valor da capacitância, né? Aqui, tá. O valor que ele dá aqui em picofarads é 71.369, né? Colocando aqui em farad, 7,1369 elevado a 10 a menos, 10 vezes 10 elevado a menos 11. Esse que é o valor da capacitância para um capacitor plano com o dielétrico de alumínio 92 e as placas, né, de cobre, né? Bom, depois de simular o capacitor de placas paralelas, né, o OneSoft ele forneceu a capacitância de 7,1369 vezes 10 a menos 11 farad, né? E fazendo o cálculo analítico, né, da capacitância, utilizando essa expressão aí que está na foto, o resultado que eu obtive foi de 6,8002 vezes 10 a menos 11 farad. Deu uma pequena diferença aí, mas o resultado ainda está próximo, né? Levando em consideração aí que o material que foi utilizado como dielétrico, né, foi alumínio 92, né? Então, esse foi o resultado teórico calculado em comparação com o calculado pelo software. Vou fazer aqui a simulação, a construção do capacitor cilíndrico. Renomear aqui o projeto. Beleza. Tá, agora passar para. Deixa eu ver. Insert Maxwell 3D. Aí agora. É, esqueci, ó, achei. Solution Type Electrostatic. Ok. Começar aqui fazendo um cilindro. Beleza, vou dar as dimensões nele aqui. Como eu sou do grupo D, eu tenho que levar em consideração raio externo 15 milímetros. Beleza. E a altura de comprimento de 22 milímetros. Beleza. Ok, já vou colocar o material aqui, que é, conferir aqui, o material é alumínio. Beleza. Cor. Vou colocar uma cor. Deixa eu pensar. Pode ser azul. Colocar um pouco de transparência. Beleza. Ok, agora eu vou já fazer um outro cilindro para poder fazer o espaço do dielétrico.
Agora eu vou dar as dimensões aqui. Como ele pede espessura da parede de 3 milímetros, então a diferença do raio de um para o outro cilindro, né, como o outro é 15, esse daqui vai ser 12. Então, já vamos colocar aqui, raio 12, altura 22. Beleza. Ok, aí vou dar um subtract. Beleza, tá aí o espaço. Só tentando isso, só para visualizar melhor. Beleza. Agora, fazer mais um cilindro para colocar o de elétrico. Pá, deixa eu colocar aqui. Raio 12, altura 22. Beleza. Material. Material que precisa aqui, de acordo com o documento, é mica. Então vamos colocar aqui. Mica. Cor. Vou colocar laranja. E vou dar uma transparência. Beleza. Agora eu vou fazer mais um cilindro para fazer a parte interna do capacitor, né? Ah, beleza. Tá. É, daqui a aqui. Aí nesse caso aqui, raio interno precisa ser 4 milímetros e altura 22. Beleza. O material dele tem que ser alumínio. A cor que eu coloquei nele foi azul, né? Então, azul. E vou dar mais uma transparência aqui. Beleza. Tá. Ah, não. Na verdade, eu tenho que fazer um subtract aqui, né? Então, beleza. Ok, agora tá o espaço. Agora sim eu posso fazer a parte interna do capacitor, né? Raio 4, altura 22. Deixa eu ver se é raio 4, né? Raio 4. Certo. Agora o capacitor está montado. Então, vou colocar uma caixa externa a ele, né? Beleza. Agora eu preciso colocar a voltagem, né? Que precisa ser aplicado nas placas, né? Deixa eu olhar aqui. Na placa externa são 5 volts e na placa interna são 2 volts, né? Então, ok. Mas primeiramente eu vou renomear essas placas, né? E colocar também meu nome aqui para identificar, né? Com minha matrícula. JP 42, certo? E a placa interna também vou renomear. Beleza. Tá aí. Ok. Agora vamos colocar a voltagem. Nesse caso, são 5 volts. Ok. Aqui são 2 volts. Beleza. Agora, colocar aqui nos parâmetros. Opa. Parâmetro, colocar matriz, colocar as duas voltagens. Beleza. Agora eu não posso esquecer também
Opa, deixa eu colocar o setup de solução. Ok, 10. Beleza, isso aí mesmo. É, agora colocar, selecionar aqui o plano, né, para eu fazer a simulação do campo. Ok, todos os objetos. Mais uma vez, para colocar os vetores, todos os objetos. Beleza. É, agora suponho que esteja tudo nos conformes. Ok, agora é calcular. Ok, beleza. Aqui já dá para ver. É, soltar aqui, beleza. Aqui já dá para ver o campo, né? E os vetores também. Mas aqui vou fazer uma animaçãozinha, né, para ficar melhor de ver. Deixa eu ver, acho que assim vai dar para ver. Ok, animação. Ok, beleza. Tá aí a animaçãozinha do campo com os vetores. Capacitor cilíndrico aí, o campo dele bem uniforme. Ok, vamos ver os resultados da simulação, né? Para ver a capacitância. Aqui ele já dá o valor da capacitância em picofarad, 6.3663. Dá para colocar aqui em farad. 6.3663 elevado a 10, 10 a menos 12. Esse é o valor da capacitância calculada. Bom, após a simulação do capacitor cilíndrico, né, o Ansoft, ele calculou uma capacitância de 6,3663 vezes 10 a menos 12. E o resultado teórico obtido, né, resultado do analítico, né, foi bem próximo mesmo. Foi de 6,34711 vezes 10 a menos 12 farad. Né, o dielétrico que foi utilizado, o material foi a mica. Né? Esse valor aí ficou bem próximo do valor calculado pelo Ansoft. Como é um cilindro, né, e ele não teve nenhum tipo de furo ou orifício que foi necessário ser feito, ele não, o resultado tende a ficar mais próximo mesmo, né? Então esse foi o resultado aí do capacitor cilíndrico. Bom, fazer aqui agora o capacitor esférico com um dielétrico. Renomear o arquivo aqui. Ok. Já vamos inserir Maxo 3D. Já vamos também definir aqui o Solution Type, passar do Magnetostatic para o Electrostatic. Certo. Então vamos construir o capacitor, né? Pelo documento aqui, né, como eu sou do grupo D, ele precisa ter raio externo de 14 milímetros, raio interno de 3 milímetros, espessura de parede tem que ser de 2 milímetros e o dielétrico tem que ser de polietileno. Então, fazer já a parte externa, né? Aí nós vamos fazer aqui uma esfera. Beleza, já vamos determinar aqui. Como ele pede raio de 14 milímetros, só que a parede, né, tem que ter uma espessura de 2 milímetros, então são esses 14 mais 2, né, que são 16 milímetros. Beleza? Agora é criar mais uma esfera internamente
com os 14 milímetros certinho, para dar um espaço interno para fazer o dielétrico, né? Então, beleza, né? Então já vou fazer um subtract aqui, ok? Eu já vou alterar também aqui o nome aqui, né? Vou colocar esfera externa e o material da placa tem que ser ouro, né? Tanto na placa externa como na placa interna. Então já vamos atribuir aqui o material ouro. Aí, certo? Cor, vou colocar uma cor amarela e vou dar uma transparência aqui, ok? A nossa parte externa já está feita. Então vamos fazer então o dielétrico, né? Vou desenhar mais uma esfera aqui de 14 milímetros de raio, certo? E já vou atribuir o material. Já vou mudar o nome aqui também, dielétrico, né? Dielétrico e o material é o polietileno. Então, polietileno. Isso. Cor, vou colocar aqui para dar um contraste. Deixa eu pensar. Pode ser um azulzinho desse. E vou dar uma transparência. Ok. Agora já está com o dielétrico feito, a gente precisa criar uma cavidade interna para poder posicionar a outra parte do capacitor. Essa parte interna do capacitor, ela tem que ter 3 milímetros de raio mais 2 milímetros de espessura. Então tem que ser 5 milímetros, né? A cavidade que eu vou criar aqui. 5 milímetros. Certo, tá aí. Agora eu preciso dar um subtract. Cadê? Aqui. Ok, beleza. Tá. Já criei a cavidade, então. E agora eu vou criar mais uma, que aí vai ser a placa interna propriamente dita, né? Tem que ter 5 de raio. O material é ouro. Só mais um detalhe aqui que eu já ia me esquecendo: personalizar o nome da placa com minhas iniciais e número de matrícula, né? Para poder personalizar, né? E alterar aqui também, né, o nome. Beleza. Ok. É, essa é a construção base do capacitor, porém ele pede que seja feito um furo, né, atravessando todo o capacitor, e ele me deixa livre para escolher aqui a posição do furo e o raio, né? Então, para fazer isso, eu vou fazer um cilindro aqui, vou fazer ele, o furo por cima mesmo. Ok, deixa eu só verificar. Ok. Vou atribuir aqui 2 milímetros de raio. Vou colocar 1 milímetro. Na verdade, acho que 1 milímetro está muito fininho, né? Vou colocar 1,5, né? Ok. 1,5. A altura dos 16, né? Da esfera interna e da externa. Perfeito. Vou realizar agora o subtract. Primeiro na parte
externa. Selecionei errado aqui, novamente. Agora no dielétrico. Vou só fazer uma coisa. Eu vou copiar esse cilindro para me facilitar a minha vida. Então agora eu vou dar o subtract. Deixa eu testar uma coisa aqui. Bom, ok. Vou fazer o subtract aqui. Colei ele novamente. Mais um subtract. Agora ele perfurou o dielétrico, né? Só falta a parte interna do, da placa interna, né? Ok. E agora eu vou fazer a mesma coisa só que para baixo. Mesmo procedimento. Na verdade, eu vou nem criar outro. Só repetir aqui que eu voltei aqui. Ok. Eu não vou nem criar outro. Vou colar novamente e vou alterar a posição dele. Vou colocar -16. Perfeito. E agora é repetir os procedimentos, né? Copiar ele aqui, né? Ctrl C, beleza. Esfera externa, subtract, colar novamente, dielétrico, subtract, opa, acho que ele colou. Ah, é porque eu esqueci de alterar a posição, mas beleza, vou alterar aqui. Ok, beleza. E uma última vez. Opa, uma esfera interna, subtract. Tá legal. Tá aí o furo atravessando todo o capacitor. Tá bonitinho. Ok, vamos criar aqui uma caixa externa para fazer a simulação. Beleza. Vamos definir a voltagem das placas, né? A placa externa colocar 10 volts e na placa interna são 22 volts. Então, placa externa 10 volts e na placa interna 22. Beleza. Vamos definir aqui parâmetro, matriz, beleza. Vamos fazer adicionar um solution setup. Agora vamos selecionar os planos aqui, né, para poder colocar a simulação dos campos.
XY, field relays, field magnético, todos os objetos, beleza. Novamente, para adicionar os vetores, ok. Vamos verificar aqui se está tudo certo. Deixa eu ver certinho. Então, vamos fazer os cálculos aí, né? Deixar a máquina fazer os cálculos. Ok, feito. Aqui a gente já consegue visualizar aqui um pouco, né? Ó, aqui já dá para ver os vetores ali e o efeito do campo. Aí você vê que ele vai se intensificando conforme ele chega na parte interna na placa interna do capacitor, né? E os vetores apontando para fora. Vamos animar, né? Fazer uma animaçãozinha. Hum, Aí, ó. Legal. Aqui a gente consegue. Deixa eu ver, tá meio rápido, né? Ok. Aqui a gente consegue verificar o efeito do campo e os vetores no nosso capacitor esférico com um dielétrico. Olha só que legal. Os vetores, muito interessante. Apontando para fora, né? Beleza. Tá aí a animação do capacitor. Vamos pegar aqui os resultados da capacitância para esse capacitor. Bom, ele já dá aqui é, 1.9108 picofarads. Vamos colocar em farad, que é 1,9108 vezes 10 elevado a menos 12. Essa é a capacitância que o Ansoft Maxwell calcula para esse tipo de capacitor, com um dielétrico sendo as placas do capacitor feitas de ouro e o dielétrico de polietileno, certo? Bom, depois de simular o capacitor esférico com um dielétrico, o resultado obtido, né, o resultado teórico obtido, né, foi de 1,00091 vezes 10 a menos 12 farad. E o resultado que o Ansoft calculou foi um pouco diferente, foi de 1,9108 vezes 10 a menos 12. Apesar de ter uma certa proximidade aí do valor, ainda houve uma pequena diferença aí, muito provavelmente ocasionada aí durante o cálculo da parte analítica por causa do orifício que foi proposto para ser feito nesse capacitor. Então, provavelmente esse orifício gerou uma alteração aí no valor dessa capacitância e gerou essa diferença aí nos resultados, né? E o material que foi utilizado, né, foi o polietileno. Bom, agora, continuando em relação ao capacitor esférico, é importante também falar de algumas aplicações industriais, né, algumas aplicações que você pode ter para esse tipo de capacitor, né? Uma delas é a aplicação na área médica, né, para equipamentos médicos, como desfibriladores, também sistemas de armazenamento de energia para veículos elétricos, híbridos, né, mas principalmente em veículos elétricos, e também sistemas de telecomunicação, né? Satélites, radares, que são sistemas que, assim como os sistemas de equipamentos médicos, são sistemas que exigem bastante precisão, né? Bastante exatidão também desse tipo de sistemas que exigem esse tipo de precisão, né? Então, esses capacitores precisam ser precisos o suficiente para atender essa demanda, né? E algumas das motivações para eles serem úteis nessas áreas é justamente a maior eficiência na capacidade de armazenamento de carga pelo capacitor e também na maior velocidade de carga e descarga, né, que esse tipo de capacitor oferece.
Além disso, também esse capacitor esférico ele oferece uma estabilidade maior na transmissão de sinais elétricos. Bom, vou fazer aqui o capacitor esférico agora com dois dielétricos. Certo. Vamos já inserir o Maxwell 3D. Já defini aqui o Solution Type para Electrostatic. E vamos já fazer a modelagem. Bom, para esse capacitor esférico, eu vou usar as mesmas dimensões que eu utilizei para fazer o capacitor esférico com um dielétrico. A única diferença é que eu vou utilizar dois dielétricos, né, e dois materiais, um material para cada um, né? Um material diferente do outro. Mas as placas do dielétrico vão ser de ouro também, assim como no dielétrico esférico, ou no capacitor esférico com um dielétrico. Então, eu já vou começar aqui fazendo a esfera, né, da parte externa do capacitor. Já vou modificar o nome, colocar esfera externa. E já vou identificar também com o meu nome e minha matrícula. O material vou colocar como ouro, assim como no capacitor. Cor, vou colocar amarelo, dar uma transparência aqui. Ok, vou alterar também aqui as dimensões. Eu vou fazer ele, nesse caso aqui, com 16 milímetros de raio, né? Porque a parte interna vai ter 14 milímetros e aí eu quero que a espessura da parede, né, seja de 2 milímetros. Então, 14 mais 2 dá 16, né? Então, já vou fazer aqui 16 milímetros. Ok. A parte externa está concluída. Já, agora eu vou fazer o vão aqui dentro para colocar o dielétrico, né? Então, já vou fazer mais uma esfera e vou colocar ela com 14 milímetros de raio, certo? E dessa forma eu já posso fazer um subtract. Beleza, já está com espaço interno e agora eu vou fazer um dos dielétricos, né? Então vamos colocar ele aqui e vamos colocar 14 de raio. É, vou dar um split aqui, né? Vou fazer primeiro a parte de cima, então ele fica só essa metade de cima. Vou nomear de elétrico, vou colocar um sup, de superior, né? O material eu vou utilizar mica, certo? Cor, vou colocar, deixa eu pensar numa cor diferente aqui, vou colocar esse azul aqui e dar uma transparênciazinha. Ok, tá o dielétrico de cima. Agora vamos fazer o dielétrico de baixo. Então, mais uma esfera. Opa, 14 de raio. E fazer o split, a parte negativa. Ok. Vou chamar então de, de elétrico de inferior. E o material que eu vou utilizar para esse dielétrico vai ser o polietileno. Ou vou colocar vermelho, certo? Deixa eu
Só dar mais uma opacidade que ele não ficou muito legal, né? Melhorou. Tá certo. Então agora fazer a placa interna do capacitor. Então eu vou fazer uma esfera aqui para fazer uma cavidade aqui dentro. A placa interna eu vou colocar ela com 5 milímetros de raio, tá? Já vou colocar aqui 5 milímetros. Vou nomear aqui de esfera interna e colocar a minha identificação. Beleza. O material vai ser ouro, amarelo, certo. Só dar mais uma. Cadê? Só um pouquinho mais de opacidade, transparência, né? Certo. Na verdade, isso aqui eu não precisava fazer assim, né? Mas tudo bem. Eu tinha que atribuir o material só depois, né? Agora eu tô fazendo só a cavidade, né? Então não precisava ter feito isso. Confundi. Então vou selecionar aqui para fazer o corte. Aqui vou fazer o dielétrico superior, Ctrl. Vou, na verdade, cadê a esfera aqui? Esfera. Vou copiar, né? Para fazer o subtract vai ser melhor. Então, dielétrico superior, esfera interna, subtract. Beleza, vou dar um Ctrl V. Vem dielétrico inferior. Cadê? Esfera interna, subtract. Certo. Aí, por fim, agora sim eu faço a última esfera, que vai ser a esfera interna, de fato, né? Material ouro. Tá certo. Eu acho que tá beleza. Então, foram os dois dielétricos. O superior, ele é feito de mica e o inferior, cadê? Aqui, feito de polietileno, certo? Então, já preparar aqui para fazer as simulações, né? Então, vamos colocar uma caixinha externa, colocar a voltagem da placa externa. Só conferir como eu utilizei no outro. Foram 10 volts na placa externa e 22 volts na placa interna. Então vamos pegar aqui já a parte externa. Assign excitation, voltagem 10 volts. Agora na parte interna, colocar 22 volts. Certo, definir aqui parâmetro. Beleza. Agora não posso esquecer de colocar o Solution Setup. E agora selecionar os planos, né, para colocar o campo, né? Field Overlay, Fields, magnético. Selecionar novamente para colocar os vetores. Bom, deixa eu ver como é que tá aqui. Ok. E fazer os cálculos, né? Beleza. Tá aí.
Bom, aqui já dá para visualizar. Daqui ele começa no meio, a gente já consegue ver o- os vetores, né, e o campo. Vamos fazer uma animação aqui, né? Aqui eu acho que eu vou botar uns 20 frames. Beleza. Deixa eu só conseguir mover aqui, né? Beleza. Aqui dá para ver os campos dos vetores. Vamos ver aqui de lado, né? Aqui dá para ver bem o- os vetores, né? Apontando para fora. Dá para ver o campo. Dá para ver que ele não é tão intenso assim. No capacitor com de elétrico ele estava um pouco mais intenso, principalmente nessa região aqui próximo à placa interna, né? Já era mais intenso. Certo? Vamos ver aqui os resultados aqui para capacitância, certo? Deu 3,4276 picofarad, então em farad, 3,4276 vezes 10 elevado a menos 12. Essa foi a capacitância que o Maxwell, né, o Ansoft Maxwell calculou aqui para esse capacitor esférico com dois dielétricos diferentes, né? Bom, depois de simular o capacitor esférico com dois dielétricos, os resultados que foram obtidos tanto, né, pela parte analítica como pelo resultado do Ansoft foram muito próximos mesmo. O resultado teórico, né, calculado e está aí na foto o procedimento, foi de 3,43832 vezes 10 a menos 12 e o resultado do Ansoft foi 3,4276 vezes 10 a menos 12 farad. Resultado muito próximo. Esse resultado, né, deve ter, suponho que tenha sido assim, bem próximo, porque também não houve a necessidade de fazer nenhum tipo de orifício, nenhum tipo de furo nesse capacitor com dois dielétricos, né? Os dielétricos que eu utilizei, né, os materiais que eu utilizei para os dois dielétricos foram a mica e o polietileno. Então tá aí o resultado do capacitor esférico com dois dielétricos. Bom, agora eu vou fazer aqui o capacitor cônico. Ok, já vamos inserir aqui o Maxwell 3D Design e agora já trocar aqui para Electrostatic no Solution Type. Tá, beleza. Tá, para fazer o capacitor cônico, levando em consideração aqui as dimensões que são especificadas aqui, já deixei as dimensões aqui que eu vou utilizar já anotadas aqui com os cálculos certinhos. E ele pede que as placas do capacitor sejam feitas de ouro e eu tenho a opção de escolher os quatro dielétricos, né? Eu vou ter quatro tipos de dielétrico. Então, vamos fazer, já vamos começar aqui com cone. Já vou trocar o nome dele aqui, vou colocar de placa externa. Vou trocar o material também já. Vamos então alterar as dimensões aqui desse primeiro cone, né? Raio inferior vai ser de 12,23 milímetros e o raio superior vai ser de 40,78 milímetros. A altura para todos vai ser de 70 milímetros. Certo.
Beleza, agora eu preciso fazer uma cavidade aqui, né, para fazer vou fazer um subtract aqui, né? Então vou fazer outro cone. O raio superior dele vai ser de 36,25 e o raio inferior é de 10,875. Altura 70, então beleza. Ok, certo. Já vou fazer então um subtract, beleza. Agora eu vou fazer um cone igual para poder fazer a parte dos dielétricos, né? Então já vou alterar aqui as dimensões. Novamente, raio superior 36,25 e raio inferior é 10,875, altura 70. Ah, tá, beleza. Feito isso, agora eu vou fazer mais um subtract para poder fazer a cavidade de dentro aqui, né? Então vamos lá. Raio superior de 31,72 milímetros. Raio inferior de 9,516 milímetros, altura de 70 milímetros. Beleza. Feito isso, vou fazer o subtract. Ok. Essa região aqui que está cinza, ela vai ser. Ela é o dielétrico, né? Mas nesse caso ela está só com um dielétrico. Então eu preciso fazer divisões aqui de tal forma que eu consiga dividir esse dielétrico em quatro partes, né? Então, vamos fazer isso, né? Tá aí, eu vou fazer um split, né? No plano YZ. E agora que eu fiz uma metade, né? Eu vou dar mais um split, mas no plano XY, para fazer um quarto da figura, né? Com isso vai ser um dielétrico. Então eu tenho que rotacionar, né? Vou copiando e vou rotacionando para fazer essas quatro partes, né? De forma que elas sejam todas individuais, né? Copiei aqui, então vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar, rotate 90 graus, beleza. E agora vou colar novamente. Vou pegar esse daqui, vou dar mais um rotate de 90 graus. Esse aqui também, mais um rotate. Vou copiar mais um. E agora eu vou dar mais um rotate, só que eu já vou dar logo de 270 graus para já completar a volta e fechar. Mais um Ctrl V, ok. Tá aí, estão aí, né, os quatro dielétricos separados. Agora eu preciso trocar o material deles, né? Eu preciso utilizar quatro, quatro tipos de elétrico diferentes, quatro materiais diferentes. Só tentar regular aqui a câmera para ficar melhor para ver. Ok? Acho que aqui já vai ficar legal já para ver. Ok, ficou melhor. Certo. Então eu já vou trocar aqui, né? Vou pegar aqui, esse está nomeado como cone 1, eu vou trocar para dielétrico 1. O material que eu vou estar utilizando nele vai ser mica. Ok, deixa eu colocar uma cor diferente, vou colocar um azul desse aqui.
Certo, dielétrico um de mica. Agora esse daqui, vou nomear ele como dielétrico 2. Deixa eu só ver como é que tá aqui. É isso aí mesmo. Dielétrico 2. Material que eu vou estar utilizando nele vai ser. Só ver aqui. Vou utilizar a alumina 92. De cor, deixa eu pensar, vou botar um verde desse. Ok. Cone número 6. Eu vou colocar ele. Na verdade, eu vou fazer esse aqui primeiro. O cone número 8. Vou colocar ele como dielétrico 3. O material que eu vou estar utilizando nele vai ser Teflon. Vou colocar de rosa. E por último, esse aqui que está nomeado como cone 6, eu vou colocar de elétrico 4. E vou estar colocando aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei. Vou colocar o polietileno, certo? Agora é só colocar uma coloração diferente. Beleza. Ok, por fim, falta fazer a placa interna do capacitor, né? Então, vou fazer mais um cone. Já vou nomear aqui, placa interna. Tinha me esquecido também de colocar minha identificação. Agora tá aí. O material é ouro. Agora deixa eu dar as dimensões para ele, né? Raio superior 31,72 milímetros. Raio inferior 9,516 e altura 70, tá certo. E aqui ele tá, ficou bem clarinho, né? Deixa eu tirar um pouco dessa opacidade, dessa transparência. Agora foi demais, né? Ok, acho que aqui tá bom, certo? Bom, tá aí o capacitor pronto, né? Vou também só alterar o nome dessa placa externa aqui, né? Colocar minha identificação. Perfeito. Agora já dá para fazer os procedimentos aqui para preparar para simulação. Então já vou fazer uma caixinha aqui por fora. Vou colocar a voltagem, né, das placas. Ele coloca aqui placa externa 3 volts, placa interna -5. Então, placa externa, vamos colocar aqui 3 volts. E a placa interna, vamos colocar -5. Beleza, só ajeitar aqui parâmetro. Ok, só não esquecer também do Solution Setup. Agora selecionar aqui o plano para mostrar o campo, né? Plano XY, Field Overlays, Field, magnético, todos os objetos, feito. Novamente, para mostrar os vetores. Ok.
Ao que tudo indica que está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Ok, tudo certinho. E vamos permitir que a máquina faça os cálculos. Beleza. Vamos analisar aqui. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Ok, aqui a gente já consegue ver os vetores ali, né? Tem pouca diferença aqui dos vetores, né, em relação aos materiais utilizados no dielétrico. Você vê que ele começa já apontando para cima, né? Vamos fazer uma animação aqui para visualizar isso aqui melhor. Eu vou colocar 20 frames, acho que vai ser bom para visualizar. Aqui já dá para ver que conforme ele vai subindo, o campo ele vai perdendo um pouco da intensidade, né? Ó, e aqui a gente consegue ver que os vetores eles vão ficando cada vez menorzinhos conforme vai subindo, né? Eles começam maiores e vão diminuindo. E aqui dá para você verificar aqui as diferenças, né, dos materiais, né, em relação aos vetores, né? Interessante a simulação aí. Ele não tem um campo muito forte em relação a outros capacitores que eu simulei aqui, né? Esse cônico aqui, com essas medidas, dessa maneira aqui, ele tem um campo um pouco mais fraco. Vamos verificar aqui então resultados, né, para ver o valor da capacitância. A capacitância ele dá 156,6 picofarad, em farad é 1,566 vezes 10 elevado a menos 10, certo? Então essa é a capacitância calculada para o capacitor cônico, certo? Tá aí o capacitor. Por fim, depois dessa última simulação, tem o capacitor cônico, né? É, ele deu uma diferença considerável no resultado analítico em comparação com o resultado proposto pelo Ansoft. O resultado do Ansoft foi 1,566 vezes 10 a menos 10, e o resultado teórico calculado pela expressão aí, que está aí na foto, foi 2,48436 vezes 10 a menos 10. Deu uma diferença aí, embora ainda esteja num valor próximo de capacitância, deu uma pequena diferença aí, possivelmente pela variação no número da constante dielétrica dos materiais utilizados como dielétrico, ou também talvez pela própria geometria do capacitor, que possa, né, talvez oferecer algum tipo de erro durante o cálculo, né? Os materiais que eu utilizei para os quatro dielétricos foram a mica, polietileno, alumínio 92 e o teflon. Bom, agora algumas aplicações do capacitor cônico. Apesar de ter informações mais restritas em relação a esse tipo de capacitor, não é muito convencional, porém ele pode ser utilizado em propulsão iônica, né, propulsão elétrica para sistemas de propulsão de veículos espaciais, sondas, satélites, foguetes. Tem um artigo interessante que discute a respeito dessa aplicação desse tipo de capacitor. A maior capacidade de armazenar carga, né, uma maior capacitância que esse capacitor tem, uma maior eficiência, garante que ele desempenhar, possa ser satisfatório, né, numa situação em que seja necessária a utilização de uma propulsão elétrica, né. Além disso, ele também pode ser utilizado para circuitos de filtro, né, então ele pode atuar
como filtro, né, dentro de um circuito, um filtro passa alta, passa baixa, enfim, devido às propriedades dele aí de maior alcance aí de capacitância, né, um maior intervalo possível de capacitância, ele consegue ser bem útil dentro dessa aplicação. Bom, finalizando, também tem uma breve discussão aqui em relação ao capacímetro, né? Bom, o capacímetro ele é um instrumento que ele é utilizado no meio eletrônico para medir valores de capacitância, né? Ele é utilizado, geralmente se utiliza para verificar a própria capacitância de alguns capacitores, né? O funcionamento do capacímetro, ele basicamente ele consiste ele se baseia na reatância capacitiva, né? Então, quando você aplica uma tensão alternada, né, com uma frequência específica, o capacímetro ele mede a corrente e aí, a partir desse valor de corrente, ele consegue determinar a capacitância, né? Quanto maior for a corrente verificada, menor vai ser a reatância e, portanto, né, vai ser maior a capacitância do capacitor. Bom, também listei aqui alguns pontos algumas formas de se obter a capacitância sem utilizar um capacímetro comercial, né? Bom, utilizando um provador de continuidade de um multímetro, você consegue verificar também a capacitância, né? O provador de continuidade, ele é aquele que possui um apito, né, indicando a continuidade de um circuito, né? Então você consegue atestar a presença de carga no capacitor também por meio de um provador de continuidade. Também com o multímetro, mas nesse caso o multímetro analógico, você pode utilizar a escala de resistência para poder verificar a capacitância, né? Então, por meio de um multímetro analógico, o analógico é aquele que tem um ponteiro, né? Então você consegue verificar a variação também de capacitância. Você coloca ele numa escala de resistência mais alta, você consegue verificar. Por fim, outra forma de você verificar a capacitância é utilizando um osciloscópio, né? Aliado a um gerador de função, você consegue verificar no osciloscópio a carga e a descarga de um capacitor, tanto no tempo como na frequência. Então, você consegue verificar os valores de capacitância com a utilização de um osciloscópio e também do gerador de função, né?